Essa apresentação está sendo feita para a matéria QFL 5737, tópicos em tecnologia, ambiente, química e sustentabilidade. Será abordado sobre água de reuso, fármacos, uso agrícola e perspectiva para o Brasil. Água residual é uma água que tem as características alteradas após a ação humana. Ela é gerada de diversas fontes, sendo as principais águas residuais industriais e das cidades. Lembrando da economia linear, onde o produto formado após diversas transformações é descartado sem nenhum tipo de tratamento e o consumo dos recursos naturais é constante, sem a possibilidade de reposição em um tempo curto, a água residual também pode se enquadrar nessas condições quando não é tratada de forma adequada e descartada como resíduo no ambiente. Entretanto, o retorno da ideia da economia circular criou um impacto positivo para a água residual, já que, sendo tratada e destinada a diversas atividades, ela se torna uma fonte sustentável de uso. Isso é viável economicamente por diminuir a demanda de águas naturais e, consequentemente, diminuindo o custo dessa última. É interessante notar o papel fundamental da água de reuso em países que não abrangem grandes reservas de águas naturais. Nesses países, a água de reuso é destinada para suprir demandas de consumo humano e da atividade econômica. Israel, por exemplo, utiliza metade da sua água total como água de origem de reuso. Além disso, devido ao aquecimento global, torna-se cada vez mais importante encontrar novas fontes, já que não se sabe como será a distribuição espacial após a alteração climática. Outro ponto é que o aumento populacional até 2050 de 10 milhões de pessoas é esperado, e isso implica também no maior consumo da água. Assim, fontes naturais serão cada vez mais escassas e a água de reuso poderá ser uma alternativa para contornar essa demanda. Mesmo não sendo tão claro, existe uma ligação da água de reuso com a química verde. Alguns princípios podem ser conectados a ela e à sua utilização, como o princípio 7, que abrange o aumento da implementação de recursos renováveis, o princípio 10, no qual descreve a procura e a síntese de produtos biodegradáveis, e o princípio 11, com a aplicação de metodologias de análise para o monitoramento dos compostos químicos. O primeiro é fácil de compreender pela reutilização da água como fonte renovável. Já o segundo e o terceiro são menos diretos, porém são relacionados também. A síntese de moléculas biodegradáveis direciona a um tratamento biológico, ou seja, menos custoso e mais seguro. Já a aplicação de sistemas de análises eficientes facilita o controle e a qualidade, identificando o que está sendo tratado. Falando de forma bem simplificada, a água residual é composta por diversas substâncias, como surfactantes, óleos, detergentes, pesticidas, fármacos e micro-organismos. A concentração e os tipos dos compostos dependem da sua fonte de origem. Numa estação de tratamento de esgoto, abreviada para ET, a água residual é tratada conforme especificado pela sua qualidade de reuso. Basicamente, a ideia do tratamento é direcionar essas águas pela qualidade inicial e tratá-las até chegar nos padrões de qualidades finais, a qual depende da sua atividade. Aqui estão alguns tratamentos que podem ser encontrados nas estações. Eles podem ser classificados em três tipos: processos físicos e químicos, processos biológicos e processos integrados. Cada um deles é utilizado a partir do resíduo inicial e a sua qualidade final esperada. Por exemplo, em um processo químico, a ozonação ou processos oxidativos avançados, há a oxidação de matéria orgânica, esperando-se eliminar ou minimizar as concentrações desses compostos nessa água. Todos têm uma finalidade, uma tecnologia aplicada e um custo a essa aplicação, e isso depende da qualidade a ser esperada no final do tratamento. Mesmo reconhecendo a qualidade da água após o tratamento, é importante ser determinados os parâmetros para cada uso, por exemplo, a parte da concentração de matéria orgânica ou do pH. Para isso, é necessário existir uma regulação para cada atividade. Isso é super importante porque o tratamento determinará a qualidade da água final. Além disso, escolher o melhor tratamento faz diminuir os gastos com tratamentos desnecessários. Ao final, o que eu quero dizer é que água de reuso para irrigação é diferente da água que vai ser utilizada na indústria e, portanto, o tratamento deverá ser diferente, sendo determinado através de uma regulamentação. A ideia dessa apresentação é avaliar o impacto da água de reuso na agricultura, voltando a compostos que acabam passando despercebidos nos tratamentos, como os fármacos. Problemas relacionados à presença de fármacos na água de reuso já foram relatados em alguns países que utilizam essa água em suas atividades econômicas, principalmente países da Ásia, América do Norte e Europa. Os problemas da contaminação estão correlacionados a dois fatores, principalmente, ao aumento do consumo de remédios pela população e pelo mau tratamento da água de reuso. Essa é uma imagem retirada do artigo. É um modelo descrito para demonstrar os possíveis fluxos da água de reuso e, consequentemente, do poluente, o fármaco.
Vemos que é uma malha bem complexa e não tão clara. Basicamente, esse modelo dividiu alguns compartimentos em colunas, sendo alguns receptores intermediários e finais dessa água. De forma simples, a água de reuso contaminada com o fármaco entra na atividade da agricultura e é destinada a outros compartimentos como solo, superfície aquática e água subterrânea. Notamos também que não é um fluxo direto, sendo que a água pode retornar aos compartimentos que já foram contaminados. Os focos são receptores finais, como pessoas, plantas e espécies aquáticas, por exemplo. Aqui temos um dos fluxos como exemplo. Primeiro, a água de reuso é utilizada na agricultura por irrigação e por permeação é transferida ao solo. Nisso, o solo é utilizado para uma plantação de uma espécie vegetal consumível que posteriormente será consumida por alguma população. Nisso, vale lembrar que o fármaco está sendo transferido também, ou seja, é levado para a pessoa como receptor final. Nesse modelo, os autores tentam enquadrar os lados positivos e negativos de cada compartimento. Por exemplo, já se conhece que na água de reuso é possível utilizar modelos computacionais para predizer o que acontecerá com os fármacos. Porém, os dados são limitados e não há uma quantidade de conhecimento suficiente para realizar todas as predições. Todos os compartimentos possuem conhecimento e uma lacuna. Além disso, os autores classificam cada compartimento com um nível de conhecimento sobre o que pode ocorrer através da contaminação do fármaco, variando de alto, moderado e baixo. O fluxo e o impacto dos fármacos são bem complexos de se entender. Porém, o artigo descreve alguns pontos interessantes, como a alta concentração de fármacos encontrada nas águas de reuso destinadas à agricultura e no solo, com concentrações de 15 microgramas por quilo de um único fármaco. Além disso, algumas plantas para consumo já foram descritas com potencial de bioacumulação, sendo algumas delas as que produzem as cenouras, rabanetes, alface e cereais. Talvez um dos maiores impactos de primeira vista seja os antibióticos. Mesmo não sendo analisado de forma tão minuciosa, devido à dificuldade do fluxo do fármaco e os gastos necessários para isso, foi relatada alteração na biomassa da vegetação. Isso pode gerar problemas com o uso da água em larga escala e no rendimento da produção final da agricultura, criando assim um impacto negativo economicamente. A interferência dessa contaminação em regiões ambientais protegidas da ação humana deve ser priorizada, principalmente pela atuação dos antibióticos. Pelo poder de selecionar algumas espécies, os antibióticos podem causar uma seleção populacional de micro-organismos, alterando a distribuição da espécie presente no solo ou nas regiões aquáticas. Além disso, existem efeitos poucos conhecidos dos fármacos, já que a maior variabilidade deles em um organismo pode aumentar a probabilidade de efeitos de interação toxicológica, como sinérgicos, antagônicos ou potencializadores. Essa imagem mostra os fármacos detectados em cada local ou nas espécies de cada compartimento. Dá para notar que alguns compartimentos contêm uma maior variabilidade de contaminação, mas como isso foi um compilado de vários artigos, não dá para dizer que apenas esses compostos são encontrados em todos de uma vez em um único só estudo. É necessária uma maior compreensão da contaminação em todos os compartimentos e isso é complicado, já que existem várias variáveis, como o tipo de solos, tipo de água de reuso, volume do fluxo da água e as regiões. Isso torna o estudo difícil de compreender e entender o total impacto da água contaminada por fármaco. Essa discussão é deixada bem clara nesse estudo de modelo. Essa figura está demonstrando os países que já estão utilizando a água de reuso na agricultura. Nisso é possível identificar o Brasil como um dos países que utilizam a água de reuso municipal tratada para irrigação. Vendo que o Brasil tinha esse propósito, essa outra etapa da apresentação tem como descrever um pouco da água de reuso para a agricultura no Brasil até hoje. Aqui está uma imagem retirada da conjuntura dos recursos hídricos no Brasil. Essa conjuntura é feita pela ANA, Agência Nacional de Águas. Ela é uma agência reguladora para o cumprimento das diretrizes da Lei das Águas no Brasil. A conjuntura é um tipo de relatório para o acompanhamento dos recursos hídricos durante o ano. Nessa última conjuntura de 2019, o Brasil teve como uma produção de água de reuso, que está indicada nesse desenho, de 2 metros cúbicos por segundo. Pela conjuntura de 2018, a ideia é fazer com que o Brasil produza até 15 metros cúbicos por segundo dessa água. Aí vem a pergunta, isso seria muito? Essas duas outras imagens são da conjuntura de 2019. A imagem da esquerda mostra a quantidade de água retirada, consumida e devolvida nesse ano. Analisando as duas primeiras atividades, temos uma entrada de água de aproximadamente 1.500 metros cúbicos por segundo. Pensando naqueles 2 metros cúbicos por segundo ou 15 metros cúbicos por segundo que é esperado para 2030, a quantidade de água de reuso não seria suficiente para suprir nenhuma demanda, estando no máximo para o uso pequeno e restrito de alguma região. Entretanto, o melhor aproveitamento da água tirada por municípios poderia suprir até 1/3 da água na agricultura, caso fosse feito realmente um investimento de reuso na água no Brasil, um investimento gigantesco. É importante falar da agricultura porque essa atividade consome 66% da água que é destinada para o uso humano. Assim, tentar encontrar outras formas de suprir essa demanda seria essencial para acompanhar o crescimento populacional. Na conjuntura de 2018, existe um capítulo que trata de crises hídricas.
Nesse capítulo, há essa imagem que diz um pouco das possibilidades para água de reuso no futuro, os próximos 15 metros cúbicos por segundo esperado. Dá para perceber que há diferença do uso de cada região e isso depende da necessidade do tipo de água que cada um precisará. Assim, esse gráfico faz tornar os tipos de tratamentos que já foram discutidos. Como é uma perspectiva para o futuro, seria necessário planejar o tipo de tratamento para cada região, adequando ao máximo para o que se destina à água de reuso. Isso minimizará os impactos de uma construção de uma estação de esgoto ineficiente ou prejudicial para aquela população regional. Entretanto, pensar na implementação rápida do reuso da água no Brasil é quase que impossível devido aos vários problemas básicos que ainda não foram sanados. Um deles é a coleta e o tratamento de esgoto. Ainda há uma parte da população que carece desses recursos, sendo que alguns não possuem nem a coleta, ou seja, é despejado em céu aberto. Menos da metade dos municípios carecem de uma estação de tratamento de esgoto. Ainda há uma dificuldade de implantar o saneamento básico no Brasil, fazendo ser um entrave para a aplicação de reuso da água. Dito anteriormente, a necessidade da utilização da água de reuso para a agricultura, como ainda está sendo planejado no Brasil, deve-se conter ao aumento do consumo dos fármacos. O Brasil é um dos maiores consumidores e até 2023 é esperado a quinta posição de consumo em relação aos Estados Unidos. O país tem como principal consumo o antibiótico. Assim como já foi dito, esse aumento, as más condições de tratamento e as perspectivas para o aumento do uso da água no Brasil podem ocasionar um problema social ou ambiental por essa contaminação. Além de tudo isso, um dos maiores problemas para a implementação de água de reuso de forma segura é a regulamentação. A regulamentação das águas no Brasil é bem complexa e vários órgãos estão envolvidos para determinar o uso, a qualidade e os fiscalizadores. A ideia dessa apresentação foi tentar avaliar pelo lado da água de reuso não potável, o que se enquadraria na agricultura. Nisso, existe a Lei de Águas, que é super importante para a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos. É uma forma de estabelecer princípios para gerenciar a água no âmbito nacional. Entrando na água de reuso, tem a Lei 11.445 de 2007, que faz a admissão dessa água como uma lei. Para melhor regulação, algumas diretrizes foram criadas por algumas entidades. As entidades importantes nesse contexto são o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, o CNRH, de competência da União, e é composto por representantes dos ministérios e secretarias da Presidência da República, dos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos e outras organizações civis e usuários. Temos também o CONAMA, Conselho Nacional de Meio Ambiente, representado por 5 setores da sociedade, órgãos federais, estaduais, municipais, setor empresarial e sociedade civil. É um colegiado importante para determinar as normas de controle de qualidade do meio ambiente, o que inclui a água. E por fim, a regulamentação final da água de reuso acaba sendo por parte dos estados e municípios, pois são eles os responsáveis pela implementação desse sistema no Brasil. Assim, aqui está um pequeno resumo da história da regulação das águas de reuso na agricultura. Pela participação federal, tem-se duas resoluções do CNHR, sendo a de 54 de 2005, para indicar o uso da água na agricultura, e a 121 de 2010, com diretrizes de uso na agricultura e florestal. Porém, nada é dito sobre a qualidade da água, indicando a competência dessa situação para o CONAMA. Já na esfera estadual e municipal, que são os principais implementadores do tratamento, as leis criadas para a aplicação de água de reuso na agricultura são baseadas na resolução do CNHR de 54 de 2005. Entretanto, a maioria dos municípios não apresentam orientações técnicas para a aplicação do uso, nem a definição da responsabilidade e os reguladores. Essa falta de uma política nacional de regulação de qualidade faz com que o Brasil tenha uma fragilidade na implementação da política de reuso, o que torna complicado avaliar quais impactos ocorreriam com a reutilização para a agricultura, já que a qualidade da água não possui um padrão nacional a ser seguido. Essas imagens são de um protocolo para uso agrícola da água de reuso que foi determinado pela CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Seria uma regulação pelo Estado de São Paulo. É possível identificar um detalhamento nessa qualidade, avaliando aspectos como o DBO e a concentração de alguns tipos de metais e micro-organismos. Porém, sobre fármacos ainda não há nada. Como os parâmetros de qualidade de água de reuso não estão bem claros e determinados, existem outras fontes nas quais são possíveis identificar a qualidade da água a ser usada. Por exemplo, existe a norma técnica da BNT para o tratamento e uso da água derivada de fossas sépticas, e essa norma é de 1997. Mesmo não sendo a principal fonte, ainda é possível utilizar ela como parâmetro de água de reuso. Entretanto,
Os parâmetros para a qualidade são tão escassos que é quase impossível utilizar como reuso agrícola, principalmente avaliando nessas condições de fármacos que são subjugados nos padrões de determinação de qualidade mais recentes, como o da CETESB. Devido à crise da água e à necessidade da reutilização, a Agência Nacional de Águas e a Interáguas desenvolveram um projeto iniciado em 2016 e finalizado em 2018 para avaliar de forma precisa a água de reuso no Brasil. Esse projeto é descrito por 6 produtos e todos têm um tipo de avaliação da água de reuso no Brasil. Eles contêm várias informações e comparações, sendo avaliado desde a regulação como o uso em outros países também. Talvez essa seja a mais recente estimativa para a qualidade do uso de água de reuso na agricultura. Foi descrita nesse relatório 3, o produto 3 dos critérios das águas. Nele é possível ver um padrão menos crítico do que da CETESB, sem avaliação de metais e tendo uma faixa bem alta de variação de pH também. Mas voltando ao foco principal, se avaliar os fármacos, não tem nenhum estudo ainda relacionado a ele nesse projeto. Entretanto, nesse relatório, há no final alguns comentários sobre esse estudo. Como ele foi avaliado e apresentado para diversos setores, há alguns comentários com a preocupação e o reconhecimento desse impacto dos fármacos e hormônios. Por exemplo, nesse comentário da CETESB, em uma das apresentações, existe a abordagem do reuso indireto potável com a segurança e a presença no esgoto de fármacos, incluindo antibióticos, anestésicos e anti-inflamatórios. O aparecimento dessa discussão sobre essa contaminação nesse relatório e, mesmo que ainda não sendo um dos focos do estudo para a qualidade da água de reuso, faz um alerta para as novas pesquisas verificando o impacto dos fármacos. Assim, mesmo que com bastante dificuldade, o Brasil está encaminhando para a reutilização de água residual, o que acaba sendo importante reconhecer os fármacos e as suas possíveis complicações a partir da literatura de estudos recentes sobre eles. Bom, para finalizar, a água de reuso é uma das alternativas para suprir a demanda de água consumida no futuro. É importante pensá-la não só como fonte, mas também como um destino adequado para a água residual gerada após a ação humana. Aspectos da economia circular auxiliam para o entendimento melhor do uso dessa água, porém é necessário entender qual a sua atividade final para um melhor tratamento. Isso é importante quando nota-se um possível problema da contaminação de fármacos que é gerado através do maltratamento antes da utilização na agricultura. E olhando para o Brasil, pensando nos diversos problemas que ainda existem, como a falta de atendimento básico do tratamento de resíduos, a água de reuso tem um potencial vasto para sua implementação, já que cada estação de esgoto pode ser moldada com a necessidade local, por um planejamento prévio, o que geraria um crescimento sustentável em cada região. Entretanto, é mais que necessário a ação do governo para determinar a qualidade da água e permitir um avanço rápido e seguro, principalmente na agricultura, quando encontramos uma perspectiva do aumento dessa água junto com o aumento no consumo de fármacos. E obrigado.